É um motivo de extrema alegria ver a segunda edição do Você Não Precisa de um Chamado Missionário, saindo agora pela editora Concílio, né, que é fundada por alguns amigos que perceberam a importância de priorizar determinado tipo de obra no cenário nacional. Eu fico muito feliz porque o livro estava esgotado já há alguns meses, né, já desde o fim de 2015, e muitas pessoas ainda tinham demanda por esse livro, ainda pediam muito, ainda entravam em contato, e então a gente fez as modificações necessárias para que o livro saísse da antiga editora, que fez um excelente trabalho editorial, que foi a BT Books, e viesse agora para a editora Concílio, e o livro conseguisse se sustentar saindo, agora não só numa única impressão, que foi vendida acabou, mas agora saindo continuamente, e tendo material para quem quiser lá sempre ir, comprar e acessar o material e tê-lo. O Você Não Precisa de um Chamado Missionário foi um livro que nasceu de sermões baseados no interesse de corrigir um problema de motivação. As pessoas eram motivadas à obra missionária muito por um tipo de manifestação externa, visível, em que Deus surgia de alguma forma e as guiava de forma miraculosa e sobrenatural a um campo específico. E muitas vezes as pessoas ficavam fazendo nada, paradas, sem levar a mensagem do Evangelho, esperando esse guiar sobrenatural que lhes levasse a um campo específico. O Você Não Precisa de um Chamado Missionário tenta resgatar no coração do indivíduo a força motivadora para a obra missionária e não em algo externo, mas em algo que Deus trabalha dentro de nós, em uma auto-revelação de Jesus, que aparece em Mateus 28, 18 a 20, e nessa auto-revelação a força para a obra de missões. A verdade é que entre a primeira e a segunda edição não existe tanta diferença assim, não é uma segunda edição ampliada e corrigida, mas houveram melhorias na segunda edição. Algo no texto foi modificado, não algo perceptível, mas erros de digitação que surgiram ainda na primeira edição foram modificados e arrumados na segunda edição. Alguns rodapés foram melhorados para deixar alguns comentários exegéticos mais precisos ainda, mais corrigidos, mais corretos. E algumas imprecisões de linguagem, algumas frases que foram mal colocadas, foram reescritas, umas 2 ou 3. Uma bibliografia foi adicionada ao final, que é uma coisa que é realmente novo no livro. Antes não existia uma bibliografia, uma lista de referências bibliográficas que foram usadas, e agora lá aparece. Há um segundo prefácio, que a editora pediu para que eu compôsse. Para o leitor normal e para a maioria dos leitores, até mesmo acadêmicos, nada de novo vai ser encontrado em termos de texto no livro, não é um novo material. Mas a principal diferença está no design, está na arte gráfica. Houve elementos gráficos que foram adicionados no livro, uma nova diagramação muito mais agradável, corrigindo certos erros de diagramação que existiam na primeira edição, que vão deixar a leitura muito mais fluida e vão ser muito mais agradável para aquele que se importa com a parte gráfica, da parte do design do livro. Então quem comprou a primeira edição não precisa se sentir obrigado a comprar a segunda, não é um novo livro, é um livro muito parecido, quase igual. Mas se você ainda não tem a primeira edição ou você gosta de colecionar edições de livros, eu acho que essa segunda edição vai servir muito bem. Quando eu dava entrevistas sobre a primeira obra e nas conversas com meus amigos, eu sempre dizia o seguinte, que meu interesse era falar com dois públicos. Eu queria falar com o público acadêmico e queria falar com o público normal, leigo. Eu queria que a linguagem, não que ela fosse no meio do caminho, mas que fosse um livro com linguagem tranquila, que não fosse hermético, que não estivesse falando teologiquez, de forma que o homem comum pudesse se preocupar com aquela obra, que tivesse aplicações práticas o bastante para servir a vida da igreja, mas que fosse um livro que trouxesse insights interessantes a quem é pastor, a quem é teólogo, a quem é o acadêmico da teologia, a quem é o professor de seminário, a quem é o seminarista. E fico muito feliz em ver que o livro foi bem recepcionado nesse sentido, de ver pessoas de seminário estudando e lendo o livro, do livro Você Não Precisa de um Chamado Missionário ser livro-texto em certos seminários, e também ser um livro que está alcançando pessoas comuns, pessoas que não são acadêmicas, que não são pastoras, e encontrar esses dois públicos nas igrejas que eu ando é uma coisa que dá muita alegria para todo pregador, para todo pastor e todo escritor, e ver isso acontecendo nesse tipo de material. A recepção do livro, graças a Deus, foi muito boa, Sempre no primeiro livro você fica meio nervoso, mas foi muito bom ver Deus trabalhando em cima desse material para além de qualquer mérito pessoal. As pessoas na internet comentaram bastante que a obra Evangelização do Max Tillis era um material que complementava muito o meu livro, o Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Parece que ele aplicava na prática muitos dos materiais, muitos dos conceitos que eu colocava ali em teoria, exemplificando, através de certas experiências pessoais, parece que ele aplicava realmente de forma mais clara na vida. A editora Concílio, lendo os comentários, os feedback do pessoal, decidiu nessa pré-venda oferecer a oportunidade de você comprar o livro do Tillis junto com o meu livro com cerca de 40% de desconto. É um desconto imenso, junto com a minha obra, quando você compra os dois livros juntos, para você poder aprender já das duas obras ao mesmo tempo, nessa parceria maravilhosa que a Concílio fez com a editora Vida Nova. É uma alegria muito grande ver essa segunda edição da obra saindo agora. Eu nunca recebi um chamado literário, Deus nunca falou ao meu coração de forma clara e inequívoca de que eu deveria investir meus esforços nisso, mas eu escrevi
e Deus tem feito grandes coisas através desse livro e por isso estamos alegres. Convido você a comprar a segunda edição do Você Não Precisa de um Chamado Missionário e participar junto com a gente desse diálogo maravilhoso com a Palavra de Deus.